dos prazeres que existem. Versículo 4 em diante, que diz assim: e ele ensinava-me e dizia-me: retém as minhas palavras o teu coração, guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guardará. Ama, e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria. Sim, com tudo que possuis, adquire o conhecimento. Exalta, e ela te exaltará. E abraçando-a tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça, e uma coroa de glória te entregará. Ouve, filho meu, e aceita as minhas palavras, e se te multiplicarão os anos de vida. Até aqui por enquanto. Para o versículo 10. O livro de Provérbios é um livro muito conselheiro. Ele é cheio de conselhos, conselhos de vida, conselhos de paz. Quantas pessoas não têm paz porque também não têm Jesus? E quantas pessoas que dizem que têm Jesus também não têm paz porque não têm a lei no seu coração, não têm a palavra, não têm comunhão com Cristo? Irmãos, Jesus não é como uma luz comum que você acende e ela fica ali naquele lugar, não é, te iluminando somente. Ele é muito mais do que isso. Jesus é vivo. Ele tem sentimento como nós temos, e Deus também. Nós temos que viver cada dia em comunhão com Ele para desfrutar, não é? Desfrutar, como o hino nós estávamos cantando. Eu também estou gozando no favor da sua lei, entoando o aleluia ao meu rei. E quantos que não estão gozando, estão nas trevas, não estão participando desta alegria, né? Mas o livro de Provérbios, ele chama muita atenção para viver esta vida mais feliz ao lado de Deus, ao invés de ser prisioneiro dos bens terrestres, ser mais amigo de Deus do que amigo das coisas da vida. E instrui-nos para nós viver. Mas nós sabemos, para cada coisa que vamos fazer, tem sempre um pequeno processo, ou um começo, uma escada com degraus, né? Se vamos, por exemplo, fazer um almoço, precisamos ter dinheiro, ir em algum lugar comprar um alimento e depois, né, preparar. Então tem aquele processozinho. Assim mesmo é a paz que Jesus nos dá. E essa vida com Ele também, como diz aqui o versículo 4, né? Guarda os meus mandamentos e vive. Guarda os meus mandamentos e vive. Reter as palavras, reter a sabedoria, guardar os mandamentos e vive. Irmãos, quando Jesus diz assim: a minha paz eu vos dou, não vou dar dor como o mundo dá. Quando ele disse isso, ele estava se referindo à promessa que o mundo faz de paz. Quantas pessoas fazem promessas de paz que na verdade não traz paz? A paz que o Senhor Jesus traz é uma paz no interior. No mundo nós vamos ter aflição. Ele mesmo disse: continua as lutas, o trabalho, o suor para você ganhar o pão de cada dia, né? Para trabalhar, não é? Ou para dar o pão de cada dia. A gente soa também para dar o pão, né? Então o que acontece? Este mundo é um mundo de tribulações, mas é possível ter paz no meio dessa tribulação? É sim. A maior paz que o homem procura nas coisas da vida e não alcança, não é? Que perturba a sua alma, é a paz que só o Senhor Jesus pode conceder. Mas para ele dar essa paz, para a pessoa, por exemplo, descansar nele, como nós estamos lendo aqui, para reter a sabedoria, para viver a vida, né? Nós precisamos então
tomar posição diante dele. Ele nos dá a ferramenta para pescar, até a isca ele nos dá, mas ele diz para nós irmos pescar. Certa vez Pedro chegou diante do Senhor e disse: Senhor, sobre os tributos, temos que pagar o tributo. Aí o Senhor disse assim: eles cobram dos filhos dos alheios. Aí é dos alheios. Mas para que não nos escandalizemos, vai ao mar, lança a tua vara, pega o primeiro peixe, abre a boca, tu vai encontrar uma moeda, paga por mim e por ti. Ele podia simplesmente tirar ali na mão dele, fazer aparecer: toma, Pedro, vai lá e paga. Não, Pedro teve que trabalhar, teve que agir. Então, existem coisas nas nossas vidas diante de Deus que nós pedimos ao Senhor como pais. Ah, Senhor, eu não consigo ter paz. Minha vida é uma vida de perturbação. Bom, Jesus foi muito claro quando ele disse: conhecereis a verdade e ela vos libertará. O livro de Provérbios é muito conselheiro. Nós vemos aqui, para viver uma vida mais sossegada. E ele ensina-me e dizia: retenha as minhas palavras. Reter as palavras significa guardar no coração. Está sempre meditando nelas, está sempre atento ao conselho da palavra de Deus e não agir segundo o conselho dos outros. A pessoa tem muito mais paz porque ele segue corretamente. Palavras do teu coração: guarda os meus mandamentos e vive. Adquire a sabedoria, adquire a inteligência, e não te esqueças, nem te aparte das palavras da minha boca. Não a desampares, e ela te guiará. Ama, e ela te conservará. Então, fazendo isso, nós vamos viver. A palavra vai nos conservar, e também ela vai nos guiar. É muito importante essas coisas. Irmãos, entre nós aqui, se alguns de vocês estão sem direção, estão por causa de teimosia ou por fazer errado. Mas vocês têm, como diz o outro, a faca e o queijo na mão, está tudo aqui. A coisa não é também você pegar a Bíblia e levar debaixo do seu braço. Foi para a igreja. Você tem que ler a palavra, você tem que meditar no que você lê. O pastor pregou, alguém pregou uma mensagem, medita, pensa no que está sendo pregado. E se você tomou decisões erradas até o dia de hoje, mediante o que você ouviu corretamente, faz corretamente como está escrito na palavra. Nós aqui não fazendo promessa de prosperidade, que Deus vai fazer isso, vai fazer aquilo. Ele faz o que Ele quer, mas nós prometemos o que Ele promete. Quer viver, quer ser guiado, quer que Deus conserve a tua fé, conserve a tua felicidade, a tua paz. Irmãos, segue a palavra do Senhor. Nós lembramos o que o Salmo 1 diz: bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Você sabe que deter significa a pessoa parar. Você tinha uma meta, você estava servindo a Deus, de repente o pecador te apresenta alguma coisa, você entra no caminho dele, aí você se deteve. Deter quer dizer, freou sua caminhada com o Senhor, você desviou-se. Então, bem-aventurado o varão que não anda segundo o conselho dos ímpios, não se detém no caminho dos pecadores. Aí vem o pior: e nem se assenta na roda dos escarnecedores. Irmãos, nós não podemos verdadeiramente estar na roda de zombadores. Escarnecedor é a pessoa que zomba, sabe? Zomba de qualquer coisa, fica zombando. As pessoas que zombam são pessoas desprezíveis, e desprezam também os outros que são feitos segundo a imagem e semelhança de Deus, Então nós, cumprindo essas três coisas, seremos bem-aventurados, diz o Salmo. Bem-aventurados, seremos felizes. Que não faz essas três coisas. Antes, ao invés de fazer isso, ele tem o seu prazer na lei do Senhor. E na sua lei medita de dia e medita de noite. Meditar, pense um pouco na palavra durante o dia. À noite, vá meditar nela. Ao invés de ficar meditando no que está acontecendo com a sua vida, no que você vai fazer amanhã, esquece o dia de amanhã e medita na palavra. Procura se concentrar um pouco na palavra, estude alguma história e veja se a tua vida está de acordo com a verdade. Procura estudá-la, procura ver, você terá muito mais paz, porque quando você lê a palavra, a tua alma se alimenta de paz, porque a palavra traz sossego, ela é alimento, ela é rocha, ela é o fogo do Espírito, ela é a espada do Espírito. Então, quando você lê, quando você absorve alguma coisa que você está lendo a palavra, você está nutrindo a tua alma, nutrindo
nutrir, e não é somente comer. Tem gente que come e fica desnutrido. Pode ser isso? O que vocês acham? Tem gente que enche a barriga e continua desnutrido. Pode ser isso? Pode. Pode. Se você comer qualquer coisa, você vai se encher. Mas de nada, tu vai ficar cheio de gases também, né? E não está nutrido. Então, quando você nutre a tua alma da verdade, né, de sabedoria, de entendimento, nutrir a sua alma de oração perfeita, aquela oração que você chega diante do Senhor com toda a sinceridade da tua alma, aberto, bem aberto, coração bem rasgado, dilatado, conversando de filho para o pai, como uma pessoa diante da outra pessoa, aquela conversa sadia, pura, e não oração farisaica repetitiva, como ensinada em algumas religiões, mas é uma conversa do filho com o pai. Isso é muito importante, e isso alimenta a nossa alma, isso nutre, nos fortalece, e nós precisamos disto, precisamos nos encher do Senhor, não é? Então, claro, teremos direção, seremos conservados e viveremos, aleluia. Veja que na lei tem um mandamento que dá essas promessas, mas as promessas para mim estão em todos os mandamentos, né? Como diz aos filhos: honra teu pai e a tua mãe, para que se prolongue teus dias sobre a terra e te vá bem, mãe. Prolongar, você vai ser conservado e te vai bem. Vai bem, porque você é abençoador. Se você honra seu pai e sua mãe, você é uma bênção. Agora, o que pragueja, o que maldiz, o que fala mal, esse não vai bem, está sempre sofrendo, está sempre debaixo de uma maldição. Por quê? Planta, colhe. A lei da semeadura. Isso é muito importante. 6. Não a desampares, e ela te guardará. Ama e ela te conservará. A sabedoria é a coisa principal. Adquire, pois, a sabedoria, sim, com todo o que possui, adquire conhecimento. Bom, nós sabemos, estudamos outro dia, a verdadeira sabedoria. Como é que é o nome dela? Jesus. Alguém falou Jesus? Então Jesus é a sabedoria de Deus. Paulo falou que nós pregamos a Cristo, poder de Deus e sabedoria de Deus. O Senhor Jesus é a coisa principal. Por isso que ele diz: eu sou o caminho, a verdade e a vida. E aqui está falando sobre caminho, né? Te guiará, te conservará e viverá. Então disse Jesus: eu sou o caminho, a verdade e a vida. Né? Então adquirir conhecimento é entender Jesus. Quem adquire conhecimento da palavra entende a Jesus, porque Ele é a palavra. Ele é o verbo. O sentimento de Deus está aqui na palavra, está em Cristo Jesus. Agora veja bem o versículo 8: exalta a sabedoria, e ela te exaltará. Abraçando-a tu, ela te honrará. Exaltar a sabedoria, exaltar a Cristo em nossas vidas, sabe, irmãos? Nós vemos muito poucos crentes falando do nome de Jesus, falando das maravilhas do Senhor por aí, né? Tem gente que não tem nada mais para dizer. Os crentes, em geral, não tem nada para dizer uns para os outros. Quando vai conversar, só conversa problema. Quando vai cumprimentar, só vitória, aquela coisa seca, vazia, sem nada, sem graça nenhuma. O cristão cheio, irmão, é como diz o Salmo, não é? Meu coração ferve de palavra boca. Glória a Deus, né? A minha língua é a pena de um destro escritor. Tenho falado no tocante ao rei. Glória a Deus. Então, se eu estou cheio das coisas do Senhor, minhas conversas, minhas palavras, tem que ter algo que exalte ao Senhor Jesus na minha vida. Aleluia. E outra coisa, irmão, a pessoa que exalta o Senhor Jesus, essa palavra aqui, essa é uma promessa, Ele vai te exaltar. Exalta a sabedoria e ela te exaltará. Irmãos, exaltando o nome do Senhor Jesus na sua vida, contando os seus benefícios, falando o que Ele tem feito, irmãos, Ele vai te exaltar. Não é? Eu essa semana deixei primeiro para acontecer, para confirmar, para depois exaltar o nome do Senhor Jesus. E agora está na hora de exaltar, né? O nosso carro tem um toca DVD e tem também, né? Ele tem o monitorzinho. E aquilo não estava funcionando mais, e eu abri aquele rádio várias vezes, umas 10 vezes. Não é? Por fim,
ele travou e segurou um DVD da Isabel lá dentro. E eu tirei para desmontar aquilo, eu estou desmontando, aí abri ele em duas bandas em cima da mesa, porque ele tem uma fitinha, fita flat, né, com vários fiozinhos, muito fininho, né? Então eu coloquei de banda assim, mas de repente uma banda quebrou aquela fita, né? E aquela fita custa muito caro, mas eu encontrei por R$46, uma fitinha desse tamanhozinho, 23 centímetros. Falei, meu Deus, mas tudo bem. Mas há muito tempo que esse rádio dava um problema. E eu peguei então aquela fitinha, quando chegou, coloquei com muito jeitinho no lugar, colei uma parte dela com fita dupla face, conforme estava a outra, fiz tudo certinho, não é? Armei o rádio, coisa e tal, fui lá no carro, vamos ver o que vai acontecer agora. Aí, coloquei, funcionou, e a telinha voltou a funcionar. Aleluia! Porque ela abre sozinha, né? E eu falei assim, olha o que Deus fez. Ela começou a dar problema. Se eu fosse mandar consertar, o devorador ia me devorar um bom dinheiro. Aquele rádio custou R$800. Eu comprei o carro, veio junto. Então, o Senhor Deus fez uma maravilha aí. Ele fez quebrar, aleluia, comprar exatamente a fita defeituosa. Porque ela estraga, não dá para você ver. Ela quebra por dentro, é muito fininho as viazinhas. São 36 vias numa fitinha assim. Então, conforme o aparelho abre, fecha, aquele um dia termina dando problema. Aí tem hora que não abre, você já sabe, é aquela fita. Depois que eu fui observar que a maioria dos defeitos desse aparelho é aquela fita. E Deus é muito maravilhoso. Sem eu saber, sem Ele me dar uma linguagem perfeita, mas Ele guiou os meus passos. Aleluia! Ficou um tempo, não fiquei ansioso, não sou ansioso, irmão, não fico ansioso. Quando começa a ficar ansioso, deixa de lado. Guardei lá dentro, ficou o carro sem aquele buraco, foi bem aí. Um certo dia, vou dar uma olhada, e Deus assim fez a maravilha. Está funcionando. Eu cheguei a cair emocionado, porque na hora me veio todo o entendimento. Eu compreendi o que foi que aconteceu. Não murmurei, não blasfemei, não xinguei, mas eu compreendi o que foi que Deus fez. Glórias ao Senhor. Estava com defeito, então Ele queria me abençoar. Aleluia. Mas eu, né, muitas vezes abria e fechava. Aí o Senhor, eu quero quebrar um negócio, mas Ele não bota na posição. Aí o dia que eu botei na posição, pá, aí o Senhor fez quebrar, né? Então, irmãos, nós glorificamos o nome do Senhor, porque isso foi o Senhor Jesus nas nossas vidas. Eu digo para os irmãos, quem medita nas coisas do Senhor, não fica ansioso por nada nesta vida, não se prende a nada, Deus dá até o dobro, meus irmãos. Ele não quer nós preso a ouro e prata, coisa tão banal, irmãos. Irmãos, o cristão não se deve vender por dinheiro, não se deve se rebaixar por não ter dinheiro. Ele deve sempre ser o que ele é, o que Deus chamou ele, o que deu a ele, porque maior é o que está em nós do que o ouro, do que a prata, do que os demônios que estão aí no mundo, né? E é isso que devemos valorizar, para que o nome do Senhor seja exaltado, a sabedoria seja exaltada. Eu exalto o nome do Senhor Jesus, pois Ele consertou comigo o nosso aparelho. Aleluia. Bendito seja o nome do Senhor. Ele é muito bom, maravilhoso, e temos que contar suas maravilhas. Então, como disse, exalta e ela te exaltará, e abraçando tu, ela te honrará. Dará à tua cabeça um diadema de graça e uma coroa de glória te entregará. O que significa isso? Significa que você honrando a sabedoria, Ele vai te honrar. O diadema que os reis usavam, as coroas, aquilo era glória, né, para eles, né? Na época. Então a comparação está fazendo naquela época, tá? Diadema e coroa de glória. Então quer dizer que você estará em glória, em honra diante do Senhor. Imagina uma mulher sábia no meio de tanta mulher hoje, mulheres que derrubam suas vidas, derrubam seus lares, mal ensinam seus filhos, não tem capacidade, não tem estrutura. A maioria das mulheres hoje, elas não têm um amadurecimento, vivem no mundo da lua, vivem infelizmente só na vaidade dos seus pensamentos. São poucas que amadurecem. As melhores mulheres hoje são as mulheres sábias na palavra, mulheres cautelosas, mulheres que não se trocam por olhar de homem comum, mulheres que realmente honram a sua posição. Essas são as mulheres de valor que existem hoje. São poucas, mas existem.
Então, isso glorifica a Deus na vida da mulher, o homem também. E assim, irmãos, nós vemos que o nome do Senhor é exaltado numa vida de entendimento. E aí, por retribuição, Deus tem prazer de abençoar, de exaltar seus filhos. Aleluia. Isso é com certeza. Se você for caprichoso, não ficar falando gia, essas palavras que surgem de vez em quando, porque o seu amigo que você gosta fala, tem gente que rapidamente ele copia. Ele anda tanto com aquela pessoa que gosta, aí começa a copiar as palavras erradas daquela pessoa. Isso não é honrar o Senhor. Isso não é honrar o Senhor. Honrar o Senhor é você se manter puro no meio até dos seus melhores amigos que falam coisas inconvenientes, mas você se mantém puro. Você se mantém diferente deles. Por mais que você goste, mas você tem assim aquela satisfação, aquela hombridade de manter Cristo contigo, bem diferente. Isso é muito bom. O Senhor se agrada, o nome dele é visto. Olha, na verdade, Jesus tem sido pouco conhecido através, do testemunho do povo. Infelizmente. Às vezes nós encontramos pessoas que nem parecem são cristãs, até o semblante está um semblante esquisito, estranho, de tanto envolvimento com as coisas, a pessoa parece que traz um mapa do problema no seu rosto. Por isso que o psicólogo gosta muito de olhar, o rosto da pessoa, conversar, Ele fica fingindo que não está entendendo nada, ele está estudando tudo que a pessoa está ali no seu consultório falando, se movimentando, ele está só estudando, vendo a pessoa. Porque a pessoa realmente transmite para o corpo, para o rosto, o seu problema, quando está, por exemplo, abatido, está triste, Mas é isso aí, irmãos. A palavra do Senhor é maravilhosa. Então, continuando aqui, diz assim: ouve, filho meu, versículo 10. Ouve, filho meu, e aceita a minha palavra, e se multiplicarão os anos de vida. A palavra multiplicar os anos de vida, naquela época, irmãos, era uma honra muito grande. Uma pessoa ter vida longa. Era uma honra muito grande. Hoje nós estamos ansiosos para estar com Cristo. Ter uma vida longa lá em cima. Eu quero ter uma vida longa lá em cima. Aqui, uma vida longa aqui hoje está difícil. Muito ruim. Lá onde nós vamos brincar, não vamos ter mais colégio, ninguém, criança vai cair no chão mais, A criança não gosta, Ninguém vai chorar. Mas, irmãos, na palavra, Deus sempre cumpriu isso, deu vida longa às pessoas que realmente honravam Ele, buscavam o seu santo nome. Já os reis desobedientes, muita gente desobediente, logo ficavam doentes, havia uma enfermidade, ao invés de buscar a Deus, buscavam os médicos, aí Deus entregava mesmo, morria cedo. Então era uma honra naquela época, por isso que naquela época a pessoa teve vida longa. Por isso que está escrito que a glória dos velhos naquela época é as cãs. A pessoa que chegava a cobrir todo o seu cabelo de branquinho por causa da muita idade, era uma honra. Era uma honra, sabia que aquela pessoa tinha muita idade. Quando o cabelo ficava, tem jeito, claro, hoje o cabelo fica branco rápido, cedinho, Mas quando a Bíblia diz que a glória do jovem era a sua força, e a dos velhos as suas cãs, cabelos brancos, porque tinha uma vida longa, viveram uma vida longa, que toda pessoa ruim do passado morria logo. Até hoje, as pessoas ruins morrem cedo, elas não duram muito tempo, mas não morrem cedo. Então, havia essa promessa, e ainda existe a promessa, Bendito seja o nome do Senhor. No caminho, versículo 11, no caminho, passando agora de onde nós lemos, nós paramos no 10, vamos para o 11. No caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Por elas andando, não se embaraçarão os teus passos, e se correres, não tropeçarás. Veja bem, irmão, aqui diz assim, que pelo caminho da sabedoria te ensinei, e pelas carreiras direitas te fiz andar. Deus, quando ensinou Adão, e quando ensinou o povo de Israel depois de Adão, Ele ensinou tudo perfeitamente. Caminho direito, tudo correto. Deus ensina correto. Por que não dá certo? O problema não está com a lei. O problema não está com o ensinamento da palavra. O problema está conosco.
Porque nós somos atacados por sentimentos e pelas tentações que queiram sempre nos desviar para fora do caminho. E às vezes atrasamos, às vezes demora recebermos as bênçãos por causa da nossa vida desviada, não é? Atrasada do Senhor, diante do Senhor. Por isso, irmãos, que a palavra do Senhor, ela afirma que o Senhor só fez coisa boa para o povo, ensinou correto, mas alguma coisa aconteceu na meada do caminho. Tem uma promessa também lá no Novo Testamento que diz assim, né? Humilhai-vos debaixo da potente mão de Deus, né? Que a seu tempo Ele nos exaltará. E se nós não desfalecermos, se houver um desfalecimento no meio da nossa caminhada, a fé esmorecer, assim nós deixarmos a nossa atividade com Deus, certamente a promessa ela tarda, não porque Deus quer tardar, é porque a nossa caminhada foi interferida por uma tentação e nós demos lugar à tentação, pecamos e aí aquilo como se tivesse parado no tempo. Enquanto outros foram sendo abençoados, foram progredindo, Deus foi abençoando, outros ficaram parados no tempo, né? Bendito seja o nome do Senhor. Glória a Deus. É mais ou menos isso, né, irmãos? Então, versículo 12: por elas andando não se embaraçarão os teus passos, e se correres não tropeçarás. Irmãos, tem gente que pensa assim, esse negócio de muita igreja, isso deixa a pessoa fanático, e cuidado, irmãos, seguir ao Senhor com uma vida de dedicação não deixa ninguém doido, maluco, fanático, problemático. O que deixa a pessoa doido, maluco, problemático e fanático é a pessoa quando começa a entrar na rebeldia contra a palavra de Deus, não é? Porque ele adquire conhecimento e daqui a pouco está abandonando a fonte da vida eterna. Aí, irmãos, dependendo do que os desvios do pecado da pessoa, não é? O inimigo ataca mesmo, e a pessoa que fica sem a proteção divina fica à mercê dos ataques de Satanás. Jamais servindo ao Senhor, o inimigo nos ataca, imagina então, sem a proteção divina. E o Senhor disse lá no Velho Testamento que se o povo dele desobedecesse, Ele mandaria a loucura, tísica, tuberculoses, febres e doenças que não estão relacionadas na Bíblia, que hoje nós vemos por aí. E são tudo criação da mão do Senhor, porque, irmãos, por causa do pecado, é necessário o homem padecer. Por quê? Se não houver freios na vida da pessoa, a pessoa vai continuar pecando mais ainda, vai chegar a um nível que alguns podem até se perder. Aí o que o Senhor faz? Põe freio na vida. E o freio, muitas vezes, irmãos, é igual o freio do cabresto, né? Que fica na boca do cavalo, que dói quando puxa. E isso é para parar o homem, para parar a mulher, o jovem, porque senão ele vai com uma besta brava para o precipício, correndo para morrer mais rápido. Ok, irmãos? O diabo ele cega, o inimigo ele tenta. Quando o Senhor Deus chamou Adão e ele confessou o que tinha acontecido, né? O Senhor deu várias sentenças. Uma delas é fazer com que a terra produzisse cardos e espinhos, né? Aquilo foi muito interessante quando eu li uma vez. O Espírito Santo me falou a necessidade disso. Puxa, logo vai nascer cardos e espinhos? Sim, para poder o homem, aleluia, ser afligido. O homem precisa ser afligido agora, porque o pecado deu a ele liberdade de conhecer o bem e o mal e de fazer um monte de coisa desenfreadamente. Então os espinhos e os carros da vida vão parar, vão freá-lo, vão fazer ele voltar atrás. Ele vai errar, ele vai fazer coisa errada no seu trabalho, então ele vai ter que consertar e Deus vai trabalhar em cima disso. Glória a Deus. É verdade. Deus trabalha em cima das situações, dos problemas. Então é necessário haver isso, né? Mas, irmãos, os cardos e os espinhos, eles são tirados com a mesma vida de obediência, porque na verdade nós suportamos muitas coisas. Quando você está em Jesus Cristo, o Senhor te ajuda a suportar muitas coisas. Você suporta mesmo, sabe? E como os discípulos, os apóstolos do passado, né, suportaram, como muitos irmãos suportaram, e Ele ajuda mesmo, né? Então diz aqui no provérbio, né? Por elas andando não se embaraçarão os teus passos, né? Já falei. E se correres não tropeçarás. Pega-te a correção e não alarmes. Guarda, porque ela é a tua vida. A correção é a tua vida. A correção é a tua vida. Lá no livro de Malaquias diz que Jesus seria como o sabão do lavandeiro. Correção, né?
Correção é corrigir. Então Jesus veio para corrigir o erro. Mas para corrigir o erro é necessário mostrar o que é certo. E é necessário dizer para a pessoa: está errado isso aí, que o certo é assim. Quando nós queremos então ensinar o que é certo e mostrar a outra parte que está errado, a pessoa se sente ofendida dizendo: você está me julgando. Mas a Bíblia diz: apega-te à correção. Não alargue, apega-te à correção. Mas o homem nasce com vontade de continuar na desobediência. Ninguém gosta de ser corrigido. Ninguém gosta. Não é? Dizer que você tem assim grande prazer em dar correção, isso não é muito verdade, não. A gente tem prazer em saber que Deus nos corrigiu para nós não andarmos no caminho, mas na hora da correção não é nada bom. Quando a vara vem, ninguém gosta, porque dói. E dói mesmo, irmão. Palavra dura, quando o senhor manda falar na igreja dura, é coisa boa, vocês gostam de ouvir, fica todo mundo rindo, não fica nada. Tem gente que fica quietinho embaixo da cabeça, porque isso é verdade. Mas ela faz um efeito. A correção é para corrigir você de uma situação que pode ser fatal. Um erro pode ser fatal, dependendo do nível, dependendo da gravidade do erro. E nós estamos lidando com vida e morte, com a morte e com a vida eterna e a morte eterna. Jesus, então, como Ele é a sabedoria, Ele é vida, Ele é a correção de Deus. Ele veio justamente para nos salvar da condenação do inferno. Mas para Ele nos salvar dessa condenação do inferno, o Senhor Jesus veio para nos mostrar tudo que está errado nas nossas vidas, para nós começarmos de novo, começarmos outra vez a viver diante de Deus corretamente. Por isso que Ele disse que para receber o descanso dEle, para receber o descanso e estar ao lado dEle, é preciso aprender com Ele, que é humilde e manso de coração, e tomar sobre si o jugo dEle, colocar a responsabilidade das coisas do Senhor em nossos ombros. Ninguém pode seguir a Jesus se não tem uma responsabilidade. Todos nós somos convocados a trabalhar lado a lado com o Senhor Jesus. Todos nós temos uma responsabilidade. Tomai sobre vós o meu jugo e aprendei de mim, que sou manso e humilde de coração. Ou seja, Ele está convocando nós para colocar nos nossos ombros o jugo dEle. Eu tenho que carregar com Jesus na obra dEle. Eu não posso ficar em casa enquanto outros irmãos estão orando, jejuando, trabalhando, obedecendo. Eu tenho que carregar comigo a minha parte, o jugo que Ele me dá. Ele diz que é leve, não é pesado. Não é pesado. Fazendo isso, encontrareis descanso para vossas almas. Amém. As nossas vidas, elas são abençoadas quando elas estão comprometidas com a verdade, com a palavra do Senhor. Amém. Quando nós adquirimos conhecimento, sabedoria e quando também nos importamos em viver o que estamos aprendendo. O que você aprendeu esses dias? Procura viver, não é? Lê uma palavra lá, a qual diz assim: não saia da vossa boca nenhuma palavra torpe. Hoje, as pessoas pecam muito por causa das suas palavras, pecam demais, pecam na brincadeira, chocarris, mentirinha com as crianças, hein? Tem irmão que fala mentira com as crianças que nem percebe. Olha, a criança começa a chorar, a mãe diz: não, olha, não vem aqui não, vou ali, volto rapidinho, tem um bicho na rua. Aí mentiu, né? Ou vai no outro lugar, diz que vai ali, volta rápido, mentira, outra mentira. Não percebe. Aí a alma começa a padecer. O resultado dessa plantinha é terrível. Plantou, você vai colher. Os demônios te atacam no seu lar, atacam a criança mais ainda, porque você mente. Outro erro gravíssimo que está acontecendo dentro dos lares é pegar uma pobre de uma criança dessa inocente, não é? Pura, e para não ficar chateando, bota em frente da televisão para ver um monte de coisa maligna, de desenhos diabólicos, filmes diabólicos, propagandas diabólicas. Está sacrificando a criança a Baal. É a mesma coisa. Você pegar uma criança e botar diante da televisão, vendo um monte de coisa que não presta. Você está matando a alma, escandalizando essa criança.
Quer dizer, aí as maldições vêm. Como então eu terei paz no meu lar? Como serei abençoado? Como Deus vai conferir responsabilidade na minha mão se eu não sou um bom administrador? Eu não sei administrar ao meu lar, não é? Eu não sei organizar o meu lar, eu não sou cabeça no meu lar, não é? Então, amados, é tão importante isso para nós. Eu acho assim que a palavra é cheia de riqueza quando fala sobre ter vida, ter paz, ter comunhão com o Senhor, sabe? Eu confesso que me emocionei quando o aparelho funcionou tão perfeitamente. Na hora eu fiquei assim, até sem palavra. Mas a minha mente recebeu assim aquela instrução que o Senhor em todo o tempo Ele trabalhou, não é? Para que no tempo certo, não é? Ele fizesse uma obra e eu pudesse ver. E eu glorifiquei ao Senhor, né? Louvei o nome do Senhor. Grandes coisas tem feito o Senhor, não é? Então, irmãos, pega-te a correção e não alarme, guarda, porque ela é a tua vida. E olha só o que Jesus disse: eu sou o caminho, a verdade, a vida. Aqui diz, ela é a tua vida, a tua vida. Aqui está afirmando que a correção é a tua vida. E Jesus afirmou também: eu sou a vida. Amém. Então, quem é a correção? Não tem problema de é a verdade, é Cristo, é a sabedoria, é Jesus. Tudo está centralizado nele. Ele é o autor, ele é o alvo, aleluia! O inferno tem que saber: Jesus é o alvo, ele é a verdade, ele é a vida, aleluia! Ele é o Salvador, é ele que perdoa, ele é o amor de Deus, ele é a rocha da construção, ele é a espada do Espírito, aleluia! Glória a Deus! Jesus, o grande Rei, Glórias. nosso Senhor e Salvador. Aleluia, Senhor, Rei da Só glória. Ele. Louvado seja o nome do Senhor. Agora vem: não entres na vereda dos ímpios, nem andes pelo caminho dos maus. Evita-o, não passe por esse caminho, desvia-te dele e passa de largo, pois não dormem se não fizerem mal, e foge deles o sono se não fizerem tropeçar alguém, porque come o pão da impiedade e bebe o vinho dos violentos. Mas a vereda dos justos é como a luz da aurora, que vai brilhando mais e mais até ser dia perfeito. Amém. Já o caminho dos ímpios é como a escuridão, nem conhece aquilo em que tropeça. Por isso que o diabo engana todo aquele que se afasta da luz de Jesus. A nossa vereda, ela vai cada vez clareando, porque o Senhor vai te dando entendimento e sabedoria. Você vai entendendo a vida, vai desfrutando melhor a vida, porque cada vez que você caminha diante do Senhor, a luz, o entendimento de Jesus Cristo cresce em você. E principalmente se o Senhor notar que o irmão ou irmã tem interesse pela verdade, ele abre um leque de entendimento. Glória a Deus. Mas se entrar no caminho do ímpio, você vai andar cegamente tropeçando, porque você não vai enxergar os obstáculos da sua vida, porque a vereda dos ímpios, não é uma escuridão, nem conhece aquilo que estão tropeçando com você, não conhece nem enxerga. Dá uma topada, rapaz, deu uma topada em alguma coisa. O que foi? Não sei, rapaz. Puxa, rapaz, não sei o que deu uma topada ali, não sei o que foi. Ele olha, não vê e continua. Daqui a pouco ele dá outra topada, né? E não vê, porque está cego. Então, irmãos, por isso que o livro vem instruindo e incentivando a buscar conhecimento, sabedoria, e não apartar da correção, porque o caminho dos ímpios não existe correção. Por que quando uma turminha que está acostumada a um bajular outro, fazer piadinha, cair na gargalhada, quando entra na igreja e ouve chicote, não quer ficar? Porque eles querem continuar na liberdade, não querem ser corrigidos, ficam ofendidos quando são corrigidos. Mas lá fora, não, lá fora é brincadeira, um bajulando o outro, um contando vantagem para o outro, cada um conta a sua história vantajosa, e um ri, e um brinca, e o outro dia vai ser igual, e eles vão andando essa vida desenfreada, sem correção. Vão cair no inferno se o Senhor não usar de misericórdia. Mas entre nós existe correção, existe lágrima da correção, existe a dor da correção,
Existe até um afastamento da correção, que a pessoa fica um pouco afastada, mas no nosso meio, irmãos, é o caminho da vida. Glória a Deus. Quem anda sem correção, irmãos, verdadeiramente vai viver a sua eternidade num mundo que não tem correção. Porque lá não tem nada a correr, lá é tudo estranho, lá tudo é dor, lá não tem correção para dor, lá não tem correção para sede, lá não tem correção para nada. Então, nós sabemos que servir ao Senhor é renúncia. Adquirir conhecimento é renúncia. Adquirir sabedoria é renúncia. Porque você tem que renunciar à sua sabedoria, o seu conhecimento, renunciar ao seu ego, para deixar o Senhor te levar, para deixar o Senhor te educar, para deixar o Senhor te dar umas varadas quando é necessário. Aí você será tratado como filho, adquirindo conhecimento, sendo polido, sendo bem tratado, não é? Bem educado. Porque, irmãos, quantos familiares, quantas famílias no passado, quando tinha algum filho problemático, colocava logo para o militarismo. Lá ele aprendia sim, não, aprendia as posições, aprendia educação, aprendia tudo, porque lá não tinha papai e mamãe para ficar falando carinho, não. Então Deus chama pessoas valentes para aprender, ser educados, para entrar no reino dos céus. Nós não somos uma turma de pessoas que estamos vegetando ou de bobos, como algumas pessoas pensam. Nós viemos para o caminho a aprender a educação do céu, para sermos herdeiros de uma promessa intransferível. Por isso estamos aprendendo a reter nossas iras, a reter aquela soberba. Estamos aprendendo a dominar com o poder do Espírito aquela braveza do pecado do homem, através do conhecimento. Porque disse Jesus: conhecereis a verdade e ela vos libertará. E nós às vezes pensamos que estamos livres, mas às vezes está incrustado na nossa vida um mau costume que só irá sair com um problema, ou que vier uma aflição, uma provação, ou com o tempo. E isso Deus vai manifestando de tempo em tempo para nós observarmos o nosso viver. Deus nos conhece perfeitamente, mas Ele manifesta para nós mesmos enxergarmos quem nós somos e o que está faltando no nosso viver, a fim de consertarmos diante do Senhor com a sua ajuda maravilhosa, não é? Mas então a tendência da vida do justo é cada vez mais ficar claro, mais enxergando melhor. E quanto mais, irmão, nós enxergamos as coisas de Deus, mais nos afastamos do sistema do mundo que vivemos. Por isso nos tornamos muito estranhos para as pessoas de fora. Tanto é que elas acham estranho de nós não correr com elas no mesmo desenfreamento. Eles acham estranho isso. Por que nós não somos iguais a Ele? Por que não gostamos das coisas que eles gostam? Por que não caminhamos lado a lado com eles? Porque nós saímos de lá. Nós estávamos lá, agora não. Eu sou diferente, eu nasci de novo. Um sentimento novo entrou no meu coração. Jesus está dominando, a sabedoria estou adquirindo, estou vivendo melhor, vivendo mais em paz. Eu vivia desenfreado, correndo de um lado para o outro. Agora estou mais sossegado, agora estou mais tranquilo, aguardando do Senhor, ao invés de ficar desesperado, confiando firme na minha fé, ao invés de ficar preocupado com medo do dia, com medo do amanhã. Porque eu vivo em Jesus, eu estou em Jesus, e Ele é meu guardião, Ele é meu rei, Ele é o Senhor, Ele me ama. Aleluia. Eu vivia sem amor, eu não sentia amor, nem amava. Agora eu amo, sou amado. Agora eu perdoo, sou perdoado. Hoje eu sinto algo maior do que antes. A nossa vida mudou. E o nome do Senhor está sendo glorificado. Louvado seja o nome do Senhor. Glória a Deus. Então o 20 diz então, né? Filho meu, atenta para as minhas palavras, as minhas razões, inclina o teu ouvido. Irmão, todos nós temos uma razão, mas a nossa razão não é perfeita, porque a nossa razão é de acordo com o que nós achamos que está certo, dentro do nível do conhecimento nosso. Mas qual é o nível de conhecimento nosso? Ó, desse tamanhozinho. Então quando nós pensamos que estamos com a razão, estamos completamente errados. Então nós temos que atentar para a razão de Deus, e não a nossa, porque Ele sabe do passado, do presente e do futuro. Amém. Conhece a nossa estrutura, o que nós podemos suportar, o que nós não podemos suportar. É como uma dívida. Você faz o seu cálculo, você chega na tua razão que vai dar tudo certo.
Mas lá do céu Deus já viu que vai dar tudo errado. Aí o que acontece? O Senhor está pronto para te dar uma resposta. Mas, claro, a resposta pode demorar. Então tenha paciência de esperar e vai buscar do Senhor a resposta. Quando Ele te der a resposta, aí você toma a atitude certinha, confiante. Pode confiar. Porque aquele que revela, aquele que mostra, Ele garante. Porque a razão dele é a razão. Nós não temos razão de nada, irmãos. Amém. Não está escrito isso em Provérbio? Todo o caminho do homem é limpo, está tudo jóia, está uma beleza. Mas o Senhor sonda os corações, Ele sonda o oculto, Ele que vai aprovar ou reprovar. Só Ele pode dizer o que está certo entre os Glória. Glória. Por mais que o irmão faça seu cálculo e traça teus planos, você pensa assim, poxa, vai dar tudo certo, vai dar tudo certo. Por mais que você esteja convicto, vai para os pés do Senhor humildemente perguntar: Senhor, esse meu plano, que ao meu ver está tudo perfeito, é a tua vontade. Está aprovado pelo Senhor, quero a tua assinatura, Senhor. Se Ele de alguma forma não mostrar nada para você, fica quieto. Glória a Deus. Melhor coisa que tem. Porque muitos planos saem frustrados porque as pessoas se precipitam achando que querem realizar os seus sonhos, não é? Mas, irmão, nossos sonhos às vezes é só sonho. Nós temos que saber a vontade de Deus, porque já não somos mais criança, não é? Nós temos agora entendimento da palavra, entendimento de que Deus está lá do céu te olhando. Ele não quer ver você andando como uma pessoa nécia, sem entendimento. Ele quer que você se locomova diante dele com sabedoria, com entendimento. É igual, por exemplo, nós estávamos falando hoje com o Gessé, ele foi me mostrar com a esposa dele um terreno com alicerce. Ele estava todo satisfeito, alegre, mas eu sou balde de água fria para a vida de muitos irmãos. Vocês me desculpem, viu, irmão? Mas eu sinto que muitas vezes, irmãos, os irmãos ficam assim comigo porque a gente não sente a bênção de Deus. Aí eu olhei, o alicerce todo abrutalhado, e Gessé estava todo animado, mas eu disse: olha, sério, esse alicerce aqui que fizeram foi bem grande, bem abrutalhado, não sei se tem sapato embaixo, está grosso em cima aqui os pilares, mas não sei se tem sapato, isso não adianta. E outra coisa também, esse concreto está fraco, muita areia. Eu peguei assim, arrebentei um pedaço, pessoal, não é negócio, está caro. Aí tudo bem, passou um comecinho, eu não tenho que... Mas eu falei assim, eu tenho que ser sincero, né? Você me chamou para me dar uma olhadinha, eu dou uma olhadinha, eu falo aquilo que eu sei, dentro do conhecimento, né? Mas já hoje, ele já fechou o negócio com 2 terrenos, todo murado, já uma casinha levantada na laje, faltando aniversário, com poço artesiano, compressor, lá dentro da Morada do Sol, não é? Por um precinho bem abençoado mesmo, não é? Já com as plantas. Aí quando eu cheguei no lugar, eu olhei tudo, só olhei e senti aquela paz assim, olha, que foi de Deus. E eu até falei para ele, rapaz, lá no final, rapaz, mas lá naquele lugar, poxa, compra aqui, porque quando chove é uma tristeza, tem que ter um jipe. Mas tem outros caminhos para passar, chegar lá. Mas um terreno bom, todo moradinho, né? Então, quer dizer, um preço bom, e aí sente assim aquela confirmação do Senhor. Então quem espera no Senhor alcança a misericórdia, mas aquele que precipita com seus pés vai realmente se entristecer. Então é tão bom nós aguardarmos no Senhor. O Senhor seja exaltado em nome de Jesus.